Nós trataremos o terceiro elemento da parte interna de um trabalho acadêmico, que envolve os chamados elementos pós-textuais. De acordo com as normas da ABNT, na parte interna do trabalho acadêmico, nós temos os elementos chamados pré-textuais, que são 13, dos quais 5 são obrigatórios. Nós temos os elementos textuais, que são 3, envolvendo introdução, desenvolvimento e conclusão. E chegamos agora nessa terceira parte, em que tratam sobre os elementos pós-textuais. Os elementos pós-textuais são 5: referências, glossário, apêndice, anexo e índice. E conforme nós estudaremos, apenas as referências são elementos obrigatórios. Nós vamos, então, especificar cada um deles, iniciando sobre o primeiro deles, que é o elemento obrigatório, que são as referências. Então, de acordo com a norma 5.2.3 da NBR 14724, as palavras referências devem ser grafadas com caixa alta, ou seja, letras maiúsculas, e o título centralizado. E conforme nós vimos, não tem numeração precedente, ou seja, anterior à palavra referências. Vamos olhando atentamente esse conjunto de dados tipográficos que estão apresentados. Neste caso aqui, nós temos um livro identificando o sobrenome inserido com caixa alta, vírgula, pré-nome. E se nós tivermos entrenomes, como no caso aqui, desse outro exemplo, nós acrescentaremos. Se tivermos 2 ou mais autores, fazemos o uso de ponto e vírgula para separar um conjunto de dados nominais de um segundo, de um terceiro dados nominais. Observamos logo em seguida, após os dados nominais, o título da obra em destaque. Eu estou utilizando o negrito, podendo ser negrito, como eu escolhi, ou itálico, ou sublinhado. Regra, igual nós fizemos, manter a homogeneidade, ou seja, manter a mesma regularidade adotada na documentação das referências. Os próximos itens envolvem aí informações complementares. Quando a obra, por exemplo, é traduzida, coloca o nome do tradutor, ou ainda, quando uma obra for revisada, estiver algum nome, coloco, ou no caso aqui, ilustrações, eu acrescento logo após o título. O que é importante reforçar? Além do título, que recebe o destaque, uma obra pode ter subtítulo, e esse subtítulo também deve ser inserido. A diferença é que subtítulo é elemento complementar ao título, nesse caso, não se destaca. Em seguida, identificação da edição, identificação da cidade matriz, onde fica a sede administrativa da editora, conforme informações coletadas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e esses dados estão na ficha catalográfica de um livro, conforme nós estudaremos quando entrarmos na NBR, que estuda as referências, a norma 6023. E aqui, o ano em que essa edição foi publicada. Essa informação, onde tem o I no final, identifica a quantidade de páginas. É uma informação que eu posso colocar ou não. E no caso de informações eletrônicas, aqui o que se destaca é o nome do portal. E nesse caso, esse portal me deu a possibilidade, lá na seção chamada Cidades e Estados do IBGE, de encontrar a cidade de Americana. E aí, após os dados coletados do próprio portal, eu coloco a informação disponível em, identifico a URL, ou seja, o link eletrônico, e menciono a data em que ocorreu o acesso daquela informação. Acesso em 2 pontos, dia, mês, ano e o horário.
Por que que é interessante pôr o horário? Porque muitas vezes nós veremos isto, muitas vezes nós podemos, por exemplo, ter portais altamente rotativos e aquelas informações disponibilizadas podem ser, em algum momento, subtraídas, extraídas, retiradas do portal consultado. E isso me dá um grau de credibilidade na pesquisa realizada, entre outras informações que nós podemos observar. Ora, além disto, a lista de referências tem como principal elemento a ordem alfabética dos dados nominais. Então, lá, iniciamos aqui com a letra A, depois a letra D, letra C, depois fomos para a letra F, depois a letra G, a letra I, a letra N, depois S, depois a letra T e depois a letra T, finalizando a atividade. Nesse caso, então, nós temos aqui as informações relacionadas à lista de referências. Tudo que é pesquisado deve constar nesse documento que trata sobre a validação dos conteúdos lidos, estudados e investigados. E o nome que recebe isto é exatamente este: referências. Muitas pessoas no Brasil têm o hábito, né, de utilizar a palavra bibliografia, mas essa expressão, conforme podemos então mergulhar, ela foi suprimida já há muitos anos, embora a expressão bibliografia ela conste em diversos documentos, inclusive algumas instituições fazem questão de manter o uso da palavra bibliografia. No entanto, na norma 6.023 de 2025, que trata sobre referências, e essa terceira edição foi publicada recentemente, ela 21 de maio de 2025. Então, essa edição, nós então usamos exclusivamente o termo referências. Por que no plural? Utilizamos a expressão no plural porque referências tratam dos dados tipográficos, os dados que foram, portanto, extraídos das fichas catalográficas, que foi investigado, e aqui na pesquisa estou no catálogo da BNT. E a norma que vai tratar desse assunto é a norma 6.023, atualizada recentemente, era 21 de maio de 2025, ou seja, tem menos de 5 meses que essa obra foi revisada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. E sobre o acesso a esse documento, posso então obtê-lo por meio de compra no ABNT Catálogo, optando pelo formato eletrônico impresso. E o valor, na data de hoje, 13 de outubro de 2025, quando nós estamos fazendo esta apresentação, o valor da norma é de R$ 293,40. Portanto, o primeiro dos elementos, dos elementos pós-textuais, e é o único elemento obrigatório, trata-se das referências, que deve ser elaborada de acordo com a norma 6023, cuja a edição foi atualizada em 2025.